O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Rodou a vinheta e Mário Flávio já está aqui na bancada do Jornal da Cidade para analisarmos a entrevista de Miguel Coelho ontem, aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Ele concedeu entrevista a primeira ao sabatina, programa, né, Rodrigo? Isso, a primeira sabatina que começou ontem no Manhã Cidade, inclusive com você, não foi, Mário? Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo, Laís. Bom dia, nosso ouvinte. Pois é, né? Comigo com o Renato Torres, a gente começou ontem. E aí vai ter uma série de entrevistas. Hoje tem o pastor Wellington Carneiro, amanhã tem Raquel Lira, na quinta tem o Jadilson Bombeiro, na sexta-feira o João Arnaldo e por aí vai. E a gente vai ter sempre repercutindo aqui no jornal, né, as entrevistas do dia anterior. E a gente separou trechos aí, né, entrevistas do Miguel Coelho. Pois é, e o assunto do primeiro vídeo, né, que a gente vai analisar, do primeiro trecho da entrevista, é sobre a conta de energia elétrica. Vamos acompanhar. A gente começa aqui sobre a questão da conta de luz, né, que está lá logo no primeiro eixo, né, Mário Flávio? É o seguinte, o senhor promete assegurar já em 2023 uma redução na conta de luz para 2,6 milhões de pessoas e setores produtivos por meio da redução da alíquota do ICMS de 25% para 18%. Como o senhor vai compensar essa diminuição na receita? Isso é uma medida a curto prazo ou será permanente? Por que essa questão lhe incomoda tanto? Primeiro, porque o que o Estado cobra hoje é abusivo. Inclusive, o Congresso Nacional aprovou esse ano uma lei que limita em 18% toda cobrança, não só na conta de luz, mas na conta de energia elétrica e na conta dos combustíveis, os bens essenciais, como a nossa Constituição assim regra. Então, a gente precisa garantir não só a cobrança justa do que é permitido por lei, e não esse excesso demasiado que o governo Paulo Câmara termina fazendo. E essa conta, quem paga de forma mais expressiva é o mais simples, como também a gente precisa estender isso para o setor produtivo, como a gente fala, porque diminuindo o custo, a gente consegue refletir isso no preço, e quando você diminui o preço, você consegue dar acesso a aumentar o poder de consumo, melhor dizendo, de toda a população. Pronto, a conta de luz é uma coisa que mexe muito, né, Laís e Rodrigo, porque é direto no peso do bolso, né? O candidato promete que não é uma medida até dezembro, aliás, a partir de janeiro e a curto prazo, mas sim uma medida que vai durar todo o mandato dele. Diz que tem como haver compensação financeira para o Estado, né, com essa diminuição aí de receita que haveria, né, nesse caso aí, e criticou, né, o governador Paulo Câmara aí nessa questão, nessa fala, envolvendo aí a conta de energia, né, nessa promessa dele. Isso. Vamos para mais um trecho? Vamos sim, agora é sobre a Compesa. De acordo com o seu plano de governo, o senhor promete criar programas de revitalização de bacias hidrográficas dos principais rios de Pernambuco. A gente vem aqui para o nosso querido rio Ipojuca, né? A gente já está, acho que tem mais de 10 anos nessa história do PSA, do saneamento dos municípios, né, que margeiam aí o rio Ipojuca. E simplesmente o que a gente quer aqui em Caruaru, a gente quer olhar para o rio e ver diferente, né? Parece uma coisa de outro mundo. Esse é o rio mais poluído do Brasil. É uma coisa de outro mundo, porque simplesmente ninguém consegue fazer. Você sabe que o maior responsável pela poluição dos nossos rios em Pernambuco se chama Compesa, né? O governo do estado, porque menos de 20% da população tem acesso a saneamento básico. E esses dejetos naturais terminam indo para onde? Para os rios, para os canais, para o solo, e isso prejudica o meio ambiente. Então é por isso que a gente precisa, ao falar de meio ambiente, tanto empoderar as agências municipais para serem parceiros do Estado na fiscalização, mas a gente precisa garantir que o Estado cumpra a sua obrigação de prover água e saneamento para a nossa população. E é por isso que a gente quer fazer da Compesa uma empresa via concessão ou em parceria com a iniciativa privada, para que nos próximos 4 anos a gente possa acabar com o racionamento e a falta d'água, e nos próximos 10 anos a gente garantir a universalização do saneamento básico em todo o estado. Olha, essa história da água é uma coisa que ela deve, na minha opinião, ela deve ser prioridade em qualquer plano de governo desses aí. Porque sofre com água. A gente aqui do Agreste, né, é a região que menos chove, uma das que menos chove no Brasil. No entanto, a gente tem ao redor aqui a Mata Sul, que recebe um grande volume de águas, né? O candidato promete aí concluir as barragens que foram prometidas naquela enchente de 2014,
né, quando Dilma era presidente, que ela teve aqui, né, que prometeu construir 5 barragens, só construíram uma, né, que foi a de Serra Azul e ainda não terminou. Ele promete construir isso e buscar soluções para a falta d'água aqui no Agreste, também na Mata Norte, é uma região que sofre muito, apesar de ter o polo automotivo lá, principalmente a fábrica da Jeep, né, que é um conglomerado de empresas ao redor dela, porque Laís e Rodrigo tem a fábrica de carro e ao redor cria-se um monte de fábricas pequenas de peças para dar suporte à fábrica de carro. É uma coisa bem interessante. E aí é uma região que sofre muito com a falta d'água. Então é uma situação que tem que ser revista urgente, né? E essa situação do Rio Pojuca é uma coisa absurda, né? Porque Eduardo Campos era governador ainda quando lançou o PSA, né? Que é esse programa aí de recuperação do Rio Pojuca. Eu me lembro que na época foi um evento que teve na Fafica, né? Um evento que teve lá, que o governador, então, Eduardo Campos, chamou a imprensa, chamou muita gente na época e anunciou a revitalização do Rio Pojuca todo, da bacia hidrográfica. Eram 300 milhões de dólares na época. E hoje a gente tem, depois desse tempo todinho, eu acho que isso foi em 2009, foi 2010, a gente tem depois desse tempo todinho só a cidade da Caimbó que trata 100% do esgoto que vai para o rio. Né? Então isso tem que ser visto com urgência, né? A Compesa não pode ser a maior poluidora do rio. Aí o pessoal da Compesa não gosta quando a gente fala isso, mas é um dado que é real, não tem como você fugir disso. Uma promessa do Miguel Coelho, né, que é a questão da PPP da Compesa, que também é uma promessa de Raquel, né, de alguns candidatos, acho que de Anderson Ferreira também, é algo que precisa ser debatido, né, porque o PSB pagou estudar de 23 milhões, mas não fez, né, resolveu não fazer e a Compesa segue nas mãos totalmente do Estado. Será que vale a pena mesmo essa PPP, baseada no marco do saneamento que foi aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados? Tem muita gente que acha que sim, né, que a Compesa ficaria com a questão da água, né, da gestão da água, e as demais questões aí seriam da iniciativa privada. Eu acho que é uma coisa que precisa ser amplamente discutida, né, com a sociedade, né? Não é uma questão de privatização da Compesa, mas de uma PPP com uma empresa pública, de algo como, por exemplo, está acontecendo aí com a iluminação pública aqui em Caruaru e em outras cidades. E o Miguel Coelho deixou claro essa proposta dele aí sobre essa história da água. Tá certo. Tá certo, então. E na outra ponta da pauta, a segurança pública. E ele falou um pouco sobre a Guarda Municipal e a gente acompanha agora. Se o senhor pretende convencer alguns prefeitos que, por exemplo, aqui em Caruaru a Guarda Municipal já podia ser armada e não é. Santa Cruz Caparibe já é. E os agentes de segurança garantem que isso melhora a questão da segurança. O senhor foi prefeito de uma cidade que tem essa situação e pode falar sobre isso. E também a valorização dos profissionais de segurança. Qual é a sua ideia para isso também? Aproveito, Mário, o Felipe Travassos, que está acompanhando a entrevista pelo YouTube da Rádio Cidade, pergunta justamente sobre propostas para a segurança pública. A nossa proposta de segurança, Mário e Renata, ela tem 2 viés, claro. Um de prevenção e o de repreensão. O de prevenção tem que ser muito integrado com os municípios, porque é iluminação pública, é calçamento de rua, é saneamento básico, é construção e recuperação de praças, quadras poliesportivas, é uma educação forte para poder ter nas escolas um ambiente de atratividade dos nossos jovens, é ter um trabalho junto com as igrejas, principalmente as evangélicas, que tem muito trabalho social na recuperação e ressocialização dos dependentes químicos ou de outros problemas psicossociais que eventualmente tem. Então tudo isso está na nossa política de prevenção. Mas na política de repressão, a gente defende sim a integração com as guardas. Então todo respeito a quem pensa diferente, é evidente. Agora achar que vai se combater a violência quando o bandido está metendo bala no fuzil e o guarda está de cacetete, ninguém vai. Pronto, né? É outra questão que muitos candidatos vão ter que posicionar, né? O Miguel Coelho é a favor de armar a Guarda Municipal. Ele disse que, inclusive, a Guarda de Petrolina tem até .40, né? Arma lá, fuzil, tem tudo lá. Então, arma extremamente armada, né? Comparando com outros locais. Aí ele disse que vai discutir isso se for eleito. Também prometeu aí valorizar os profissionais da segurança pública. Então são pautas, né, que devem ser discutidas, né? A sociedade quer discutir essas pautas. Se a pessoa concorda ou não, é outra história, mas o futuro governante, o aspirante a governador que é candidato, ele tem que se posicionar sobre alguns temas, né,
E a gente não quer só posição política. Aí eu voto em fulano, eu voto em Beltrano, certo? Mas e sobre a Compesa? Qual é a sua posição? E sobre a questão de armar a Guarda Municipal? Qual é a sua posição? E aí o Miguel Coelho se posicionou a favor. Hoje a gente recebe às 10 horas de manhã cidade o pastor Wellington Carneiro, que é do PTB, candidato ao governo. Ele que só tem vice, ele é uma coisa curiosa, não tem nome ao Senado, né? Porque você pode sair candidato sem senador e pode sair senado avulso, como é o caso do Estevão Jacinto, que decidiu deixar de ser candidato a governador e é candidato avulso ao Senado. Então a gente continua a série hoje. E às 11 horas, o professor Marco Aurélio Freire começa a entrevistar os candidatos a deputado federal aqui de Caruaru e da região. A primeira, pela ordem alfabética, é a Ilza Trajano, do PCdoB, ela que disputou a vice-prefeitura em 2020 com Marcelo Gomes. Ela vem aqui falar sobre as propostas dela e por que ela decidiu sair candidata a deputada federal. Então, a gente continua a pauta política às 10 horas comigo, com o Renato, e às 11 horas com o professor Marco Aurélio. E só para a gente encerrar aqui, ontem saiu uma pesquisa do Instituto Real Big Data, né, que foi encomendada pela TV Record, com alguns números interessantes. A Marília Reis continua líder com 28%, né, não praticamente batendo todas as pesquisas que ela vem aí, sempre entre 28% e 30%, mas a segunda posição, um embolado de candidatos ali, todos tecnicamente praticamente empatados, alguns numericamente. Raquel Lira apareceu em segundo lugar com 14%, mas aí o Anderson Ferreira, que é do PL, já empata com ela também com 14%, né, mostrando que ele já aumenta a intenção de votos, aí talvez capitaneado pelo Bolsonaro. Talvez não, capitaneado pelo Bolsonaro. Né? Em quarto lugar, aparece o Danilo Cabral, saltou para 12%, né, um salto significativo com relação a outras pesquisas. E em quinto lugar, o Miguel Coelho com 9%. Tecnicamente, né, na margem de erro da pesquisa, tanto de Raquel a Miguel Coelho estão todos empatados aí na margem de erro. Uma coisa interessante, né? Hoje também teve uma pesquisa do Instituto Opinião, já deu números bem diferentes aí. Só Marília Reis, que aparece bem acima, né, dessa pesquisa do Big Data, com 34%, já fora da margem de erro. Raquel aparece lá com 11%, e aí os candidatos vêm com 10%, com 9% e com 5%. É um número bem diferente, são institutos diferentes, com metodologias diferentes, né? Mas aí as pessoas vão fazendo o estudo e analisando, né, a metodologia, as regiões, a quantidade de questionários, a margem de erro, também o nível de confiança de cada pesquisa. Mas o certo é que a pesquisa do Real Big Data mexeu ontem com Pernambuco, muita gente comentando, e para o Senado um número bem mais interessante, né? Tereza Leitão apareceu em primeiro lugar com 18%, empatado tecnicamente com ela, Gilson Machado, do PL, com 15%, e o André de Paula apareceu em terceiro colocado com 10%. Como lançaram um candidato ao Senado de última hora, Raquel Lira lançou o Guilherme Coelho e o Miguel Coelho lançou aí o Carlos Andrade Lima. Os dois ainda não pontuaram nessa pesquisa, porque não faz nem uma semana que eles viraram candidatos. Mas o fato é que mostra que a tendência da polarização nacional entre Bolsonaro e Lula deve chegar aqui à eleição de Pernambuco. E, repito mais, pesquisa é um retrato de momento, mas quando começar a campanha para valer, os debates, como é o caso aqui da Rádio Cidade, na próxima sexta-feira, que realiza o primeiro debate. Essas entrevistas que estão acontecendo em várias emissoras, para onde você ligar o rádio, principalmente de manhã, tem entrevista com alguém. Então, todo mundo está sendo ouvido, todo mundo está sendo atingido, porque cada rádio tem seu público, cada rádio tem sua audiência. Então, o pessoal vai começar a entender quem são os candidatos, quem está apoiado por quem, quais são as propostas de governo. E eu acho particularmente que esse cenário ele ainda é incerto. Eu continuo dizendo que disse desde o começo aqui, não mudo minha opinião. Para mim, Marília Reis chegou a um teto aí de votos que ela não passa mais daí desses 28%, 27%, 30%, por aí vai. Gilson Machado não, Anderson Ferreira cresce com o bolsonarismo, Danilo Cabral também cresce com o lulismo, né? Vamos saber se o ex-presidente Lula vai ter mais força aí para colocar ele mais acima. E Miguel Coelho vai tentar crescer com a força dos prefeitos. A Frente Popular com Danilo Cabral vai crescer além do lulismo com a máquina que tem, porque são mais de 120 prefeituras aí aliadas, muitos deputados estaduais e federais, enfim, a gente vai acompanhar isso. E também o desempenho de Raquel, né? Apesar de o pessoal, Raquel está isolada, Raquel não tem mais para onde crescer, Raquel isso, Raquel aquilo, mas em todas as pesquisas divulgadas até agora, ela está sempre ali na segunda posição,
indo ao segundo turno. Então, mostrando que, apesar de todos os apoios que todo mundo tem, candidatos com mais estrutura financeira, Raquel vai se mantendo aí em segunda posição, né, de olho no segundo turno. Tá certo, então, Mário, a gente fica aguardando aí para ver quais são os próximos passos da política. Obrigada e até amanhã, viu? Até, né, aqui no jornal a gente volta amanhã. E hoje, né, às 10 horas, repito, a gente recebe o candidato a governador pelo PTB, o pastor Wellington Carneiro, e às 11 horas, o professor Marco Aurélio recebe a Ilza Trajano. É isso. Boa terça, Mário. Até amanhã. Até. 7 horas e 58 minutos. Futebol agora. O assunto é o esporte, que volta a campo hoje pela Série B. O Leão tem um jogo complicado fora de casa contra o Ituano. Isso mesmo. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo Rodrigues, lá de Olinda. Ele disse: bom dia, amigos da Rádio Cidade. Parabéns pela sabatina de ontem. Gravei a de ontem e irei gravar todas elas. Obrigado, viu? Muito bem. Muito obrigado. Se não gravou também, tem no YouTube, né? Pois completinho lá pra vocês. Dá pra conferir. Também um abraço pro Edmir Freire, que tá por aqui. Obrigado a todos. A gente volta amanhã com o Jornal da Cidade. Ótimo dia pra você. Até amanhã.